E vamos orar? Vamos continuar nessa presença de Deus. Eu estava aqui em lágrimas com esse louvor, porque realmente a gente tem que querer mais da presença do Senhor. O Deus Emanuel, aquele que não desiste da gente. Aquele que mesmo num tempo de pandemia nos faz lembrar e saber que Ele está com a gente presente. Amém. Senhor nosso Pai, te louvamos e te agradecemos. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos a Tua presença. Inunda o nosso coração com o Seu Santo Espírito, Senhor. Traga a Tua palavra, Pai. Traga o Seu conforto. Traga o Seu encorajamento, Senhor. Traga a Sua força, Pai. Com a Sua unção é que nós vamos seguir, Senhor. É com a Tua palavra que nós vamos nos fortalecer para passar por esse momento de vale, Senhor. É no nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos por essa noite, Paizinho. Amém. Amém. E aqui estou. Me falaram que hoje eu vou falar sobre a última mensagem da série, não é isso? Vamos lá, vamos ver o que vai sair dessa mensagem de hoje. Vocês estão num tema que é escolhendo as escolhas que fazemos. E hoje nós vamos falar sobre escolher o importante no lugar do urgente. Como será que vai ser isso, né? Eu não sei vocês, mas quando eu noto uma coisa, quando eu pergunto para as pessoas, quando eu encontro com a pessoa, uma amiga, um conhecido, e eu pergunto para a pessoa, e aí, como é que você está? Eu digo assim, olha, não vou falar 100%, mas mais de 90% me responde o seguinte, estou tão ocupado. Como eu estou ocupado. Não tenho tempo para mais nada. Quisera meu dia fosse, em vez de ser 24 horas, fosse 30 horas para fazer tudo o que eu preciso fazer. Hein? Né? Não, eu preciso que meu dia tenha 48 horas. E aí, com a pandemia, sabe o que é engraçado? Falaram assim, né? Vamos ficar em casa. E agora a gente não vai poder fazer mais nada. Aí o que eu percebi? O mais chique na pandemia é você falar assim, nossa, nem com a pandemia eu consegui me desocupar. Parece que eu estou mais ocupada do que antes. Não estou entendendo esse pessoal que fala que está parado em casa. Eu estou ocupada. Tem sido assim, gente. Eu tenho pensado nessas coisas. E quando a gente fala do que é importante e o que é urgente, normalmente a gente fica se lamentando, né? Ai, se eu tivesse mais tempo, porque eu queria ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. Queria ter tempo para relaxar. Ai, eu queria ter tanto mais tempo para ficar com os meus filhos. Eu queria ter tempo para arrumar o armário lá da minha casa, que está todo quebrado, cheio de coisa bagunçada lá dentro. Queria ter tempo para fazer isso. Ai, eu amo jardinagem. Queria tanto ter tempo para arrumar meu jardim. Não é? A gente queria ter tempo para fazer as coisas que gosta, mas não consegue. Ai, eu queria muito aprender a tocar piano. Mas cadê o tempo? Não consigo aprender. Né? Eu fico pensando assim, por que é tão fácil a gente ficar ocupado? Por que é tão fácil encher essas horas da nossa vida? E eu pergunto para você, você está muito ocupado também? Você está querendo que você tivesse 26 horas, 30 horas do seu dia? Lá no Brasil tem um banco, né?
que fala 30 horas. Eu falava quando eu morava lá. Mas então a gente precisa aprender uma coisa aqui. Vamos aprender, não, vamos relembrar. O que é importante e o que é urgente? Porque a gente fala muito, eu queria ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. Mas acaba que meu tempo eu uso com as coisas urgentes. Porque é tanta coisa para fazer, é tanta decisão, é tanta coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que decidir. É tudo é urgente. Tudo é urgente. Então vamos lá. Vamos lembrar aqui. Qual que é a diferença de importante, o que é importante e o que é urgente? Então, vou te dar em exemplos. Eu sou uma pessoa visual, tá, gente? Eu preciso de coisa... Eu não consigo só ficar na palavra. Mas aqui, pensa comigo. Você tem um carro, tá? Você tem um carro. Aí, o carro quebrou. Quebrou. No meio do caminho, quebrou. Fundiu o motor. Acabou. Teve que ser guinchado, você teve que levar o carro para o mecânico guinchado, porque não teve jeito, o carro quebrou. Então, quer dizer, foi urgente. Você teve que levar o carro no mecânico, porque o carro parou, fundiu o motor. Agora, você tem um carro, você precisa levar o carro no mecânico para trocar a água, para trocar o óleo, para fazer a manutenção que se é necessário fazer de vez em quando no carro. Isso é importante, porque se você não fizer, vai fundir o motor. Então, essa é a diferença do urgente e do importante. Outro exemplo. Passei mal. Passei muito mal à noite, mal-estar, um negócio no estômago, estava muito ruim. Corri para o médico. Urgente. Né? Agora, olha só que diferença. Eu sei que meu estômago não é muito bom. Então, eu regularmente vou lá no médico, bato lá na porta do doutor, falo, doutor, queria fazer os exames aí só para saber se está tudo bem, fazer um check-up, porque eu sei que o meu estômago é frágil. É importante. Né? Quer ver outro? Ai, que dor de dente! Ai, meu dente! Corre para o dentista. Chega lá. Ih, não tem mais jeito, não. Vamos tirar esse dente aí, porque apodreceu. Isso é urgente. Né? Você não vai ficar com o dente podre e você não vai ficar lá com dores. Não é? É urgente. Mas, eu vou regularmente ao dentista. 2 vezes ao ano, vamos lá. Vamos fazer uma limpeza, vamos ver como é que estão os dentes, vamos ver como é que está a gengiva. É importante. É importante. Então, só para lembrar, gente, o que é urgente e o que é importante. Quer ver um outro legal? Esse aqui é para mim, tá, gente? Você vai lá, abre o freezer da tua geladeira, da tua casa, da cozinha, e pega lá uma pizza, põe no forno, 5 minutos, está pronto. Criançada, vem jantar, que a janta está pronta. Vamos, é urgente, todo mundo precisa comer. Está tudo, né? Tem que ir lá, rapidinho, já está pronto. É urgente. Mas é saudável? Mais ou menos, né? Aí você fala assim, olha, vou fazer um cardápio para minha família. Vou preparar, eu vou saber de antemão o que eu vou comer durante a semana. Aí você tem tempo para escolher coisas que são boas, mas que também são saudáveis. Não é importante? É importante. Eu queria te falar uma coisa que é reveladora. Presta atenção aí. Você que está aí em casa. Agora presta atenção em mim. Presta atenção. Uma coisa reveladora. Eu e você, nós aqui, nós temos tempo para fazer o que nós escolhemos fazer. Né? Eu vou repetir, tá? Nós temos tempo para fazer aquilo que nós escolhemos fazer.
Não se iluda não, viu? Seja realista com você mesmo. Seja aí honesto com você mesmo. A grande questão que fica é quais têm sido as suas escolhas. Quais têm sido as suas escolhas? Porque, na verdade, nós temos que escolher o que é importante, não o que é urgente. E com a ajuda de Deus, né, fazer as escolhas certas. Escolher o que é importante no lugar do que é urgente. Fala aí, Paulo. É isso. Escolher o que é importante. Nós precisamos escolher o que é importante. E eu vou te falar uma coisa. Quando você escolhe o que é importante, você não vai ter que lidar com o que é urgente. Não é? Mas, quando você escolhe o urgente, você nunca vai ter tempo para o que é importante. Já parou para pensar nisso? Quando você escolhe o que é importante, você não vai ter que lidar com o que é urgente. Mas, quando você escolhe o urgente, aí não tem como você usar e escolher o que é importante. Não tem tempo para o importante. Porque quando você escolhe o que é importante, você escolhe uma vida preventiva. É como se você tivesse... quando você escolhe o urgente, é como se você estivesse correndo atrás do rabo. Você está sempre correndo atrás do atraso. Você está no atraso. Você sempre está no atraso. Não é? Você está sempre na agonia, no desespero. Agora, quando você escolhe uma vida, escolhe na sua vida o que é importante, você tem uma vida preventiva. Você está na frente. Você é que tem o tempo. E não é o tempo que tem você. Você administra o teu tempo e você administra o que tem nas tuas mãos. Não é você ficar correndo atrás do tempo. É você olhar e falar assim, espera aí, que aqui quem manda sou eu. com a graça de Deus. Lucas escreveu uma história sobre duas irmãs. Abra comigo a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu vou ler aqui 4 versículos, tá? Lucas, capítulo 10. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Interessante, né? Você lê uma história dessa, entre duas irmãs, que recebe a notícia de que vão receber uma visita. E a Marta falou, o quê? Uma visita? Vamos lá, pessoal, vamos nos preparar. Quem é que se identifica com Marta? Qual de nós aqui, quando vai receber uma visita, não dá uma preparada na casa, não dá uma melhorada na casa aqui e ali? Aquele domingo à tarde, depois daquela comida, aquele cochilo especial, o maridão está lá largado no sofá, quase morrendo, e ronca. Camisetona está aqui, ó, barrigão aparecendo. Aí a mulher chega e fala, vamos, marido, chegou, vai ter gente aqui em casa, daqui 5 minutos o pastor Pedro vai chegar. Sai correndo, vamos arrumar. Tira o maridão do sofá, né? Vamos! Arruma as almofadas, dá uma melhorada. Pega aquela coxinha que está desde sexta-feira lá como que fala? No braço do sofá. Pega a coxinha, joga fora, né? Pega aquele monte de cobertor, que todo mundo agora que está frio aqui na Irlanda, todo mundo usa cobertor aqui na sala, né? Pega o cobertor, dá aquela embrulhada assim, ó. Né? Dá aquela embrulhada, põe dentro do armário, fecha a porta, arrumadinho, tudo beleza. Isso, pega o bom ar, pega aquele cheiro gostoso na casa. A visita chega, o pastor Pedro chega lá em casa, ó, tá tudo nos trinques. Você manda o maridão escovar o dente, dá uma tapa no cabelo. Você dá uma olhadinha no... Lá em casa tem o espelho, fica num lugar lá que é estratégico. A gente dá uma olhadinha e abre a porta para a visita chegar. Não é? Agora, para e pensa. Marta ficou sabendo que não era uma visitinha. Jesus, o Messias, o Salvador, o príncipe era o Emanuel, era o Deus encarnado que estava indo visitar ela. Ela pirou. Vamos arrumar isso aqui tudo. Bora lá deixar isso pronto. Vamos pegar a melhor comida que a gente tem para preparar. Foi pânico geral, né? Não seria maravilhoso ter um tempo com Jesus? Mas eu não posso. Eu tenho que arrumar as coisas. Eu tenho que arrumar a casa. Eu tenho que deixar tudo prontinho. Eu tenho que preparar. Eu tenho que servir a melhor comida com a melhor bebida que eu tenho aqui em casa, o meu melhor copo. Eu tenho que colocar os meus melhores pratos. Não vou colocar aquele prato lascado para ele. Tenho que preparar tudo isso. Marta perdeu o que era de mais importante. Marta escolheu o urgente no lugar do importante. Marta estava ocupada. Você vê lá no versículo 40, ela fala que ela estava ocupada. Marta estava distraída. Marta estava distraída. Sabe aquele tipo de distração que você não faz por maldade? Não é por maldade. Mas você está desconectado do que é importante. Lá em casa, todo mundo sabe, vira e mexe, tem um copo meu de leite dentro do micro-ondas. Minha família sabe, eles abrem o micro-ondas e vê um copo lá dentro, eles já falam, mamãe, é da mamãe. Distraída, porque eu fico distraída. Alguma coisa me distrai, eu vou lá fazer outra coisa, daqui 2, 3 horas eu vou lembrar, o leite que eu deixei lá no micro-ondas. Marta
estava distraída. E ela tem A distração, ela é uma coisa interessante, porque você não percebe que você sai do foco. Se eu tivesse uma régua aqui, eu ia mostrar para vocês. Às vezes, você sai um pouquinho só da tua linha, um pouquinho que você se distrai. Quem é bom em matemática, gosta de álgebra, aí vai saber o que eu estou falando. Você se distrai um pouquinho, aqui, esse ângulo que você desviou é pouquinho. Mas lá na frente, você vai estar totalmente fora do que era o certo em fazer. E aí eu te pergunto para a Paula, para vocês aí em casa, o que tem te distraído? O que tem te distraído de fazer o que é importante? É o quê? É o arrumar a casa? É tão importante arrumar a casa que eu estou esquecendo de quem é que mora aqui dentro. É tão importante eu deixar a casa limpinha que eu fico tão estressada, dou uns gritos aqui, brigo ali com não sei quem, falo para o outro, olha a bagunça que está aqui. Aí, quando abre a porta para o visitante, está tudo bem, nada aconteceu, que paz. Você até põe uma música lá, né? Vamos pôr um louvor bem bonito e tal. Tem crente que fica distraído com o ministério. Já viu isso? Tem crente que estou muito ocupado. Estou lá na igreja todos os dias, abro e fecho a igreja, tenho a chave até da igreja. Está distraído. Aí você pergunta assim, está meditando na palavra de Deus? Está ouvindo a palavra de Deus? E eu tenho mudado meu vocabulário, sabe? Porque eu perguntava assim antes para as pessoas, oi, tudo bem, linda? E aí? Você tem lido a palavra de Deus? Tem lido a Bíblia? Agora eu não faço mais isso, eu estou tentando mudar. O que eu tenho falado para minhas amigas crentes é assim, você tem aplicado a palavra que você tem lido? Porque, às vezes, eu acho que dá, não sei. Participa de tudo quanto é estudo bíblico, faz discipulado com a Lu, faz mentoreio com a Paula, né? Participa de tudo quanto é coisa que o pastor Pedro manda participar. E aí, está aplicando a palavra de Deus na tua vida? Consigo ver Jesus Cristo na tua vida, no dia a dia? Ou é só quando a gente abre a porta da igreja e senta aqui no banco? O que tem te distraído de fazer aquilo que é importante? Às vezes a pessoa passa muito tempo trabalhando, muito dedicada, fazendo cursos, se especializando e trazendo mais informação, porque está querendo um emprego melhor, uma posição melhor na carreira. Por quê? Porque quer trazer o bem para casa, né? Quer trazer mais conforto para a família. E o importante que é a família? Está cuidando? Ou está ausente? Né? O que tem te distraído? Pensa aí. Se estivesse aqui ao vivo comigo, eu ia falar, me responde. Você está, ó, ui, que bom que eu não estou lá. Quais são as coisas que têm te distraído? E quais são as coisas importantes? Quais são as coisas importantes que você não está fazendo? Quais as coisas importantes, aquelas que a gente falou no começo, que você não está fazendo porque não tem tempo? Quais são elas?
Queria te lembrar de um versículo em Mateus 6,33, que fala assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O principal e o mais importante é buscar o reino de Deus. Quando a gente coloca as prioridades no lugar certo, todas as outras coisas serão acrescentadas. E não é o contrário. Não é assim, agora sobrou um tempinho, então eu vou ler a Bíblia. Não, não é isso. Eu não estou falando para você qual que é o horário que você tem que ler a Bíblia, porque tem gente que confunde. Né? Não me importa o horário que você lê a Bíblia. O que me importa é saber se a palavra de Deus está sendo aplicada na tua vida, porque isso é o que é o mais importante. Buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia ler o que fala antes desse versículo lá em Mateus, para a gente saber o que são essas coisas que são acrescentadas. Mas são coisas boas. Se você for curioso, você vai ler o que está lá em Mateus antes desse versículo para saber quais são as coisas que serão acrescentadas. O bom de tudo isso é que eu não vou embora agora. Eu vou deixar para vocês 3 dicas. 3 dicas práticas para você mudar essa situação. A primeira dela, que eu queria deixar para você, é que crie na sua vida prazos artificiais. O que é isso, prazo artificial? Então, você está sempre correndo atrás. Aí as coisas ficam sempre para o último minuto. Então, faz o contrário. Você vai ter que preparar o sermão para vir aqui na igreja no sábado à noite? Não vai deixar para fazer o sermão na sexta-feira. Faz antes. Põe lá na tua cabeça, para esse negócio aqui que eu tenho que fazer no sábado, eu vou terminar na quarta-feira. Pronto. Quarta-feira, você já está com o sermão pronto, suas coisas já estão prontas. Não vai ter aquele desespero de chegar no sábado. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não precisa. Outro exemplo. Sabe aquele pânico que dá quando a gente vai sair de férias? Principalmente quem tem família. Porque daí você fala, agora eu tenho que arrumar a mala, vou ter que ver se o passaporte está em dia, vou ter que comprar isso, comprar aquilo. Aí chega no último momento, você, tive que ir correndo lá na loja porque eu esqueci que eu não tinha pasta de dente. Dá aquele estresse. Marido briga com a esposa, criançada fica toda estressada, não é? Então, vou te dar uma dica. Você vai viajar no sábado? Coloca na sua agenda. Mala da viagem tem que ser feita na segunda-feira. Aí você faz a mala na segunda-feira, você vai ter toda a semana para pensar se faltou alguma coisa, se aquele shorts que você colocou na mala agora não serve mais, vai ter que comprar outro. Pronto. Né? Não precisa correr atrás do desespero. Aí tem gente que fala assim, olha, eu deveria sair do escritório às 5 da tarde. Mas eu não consigo. Chega na última hora, sempre tem alguma coisa para fazer. Eu ouço muito isso, muito. Eu estava querendo sair 5 horas do trabalho, mas aí chegou alguém lá, eu tive que falar com a pessoa. Então faz o seguinte, põe na tua cabeça assim, olha, horário de sair é 4 horas. Pronto. Se você atrasar 15 minutos, 20 minutos, o seu horário ali artificial já te deu uma margem para você não precisar ficar no desespero. Né? Outra coisa, seja rápido nas suas decisões. Aí você vai falar, mas não é fácil fazer isso. Não, não é, mas quando você pratica e coloca as coisas na prioridade que você tem que ter colocada, que Deus está na tua prioridade, as coisas vão ser mais fáceis, eu te garanto. E delegue tarefas, não deixa tudo para você fazer, só você sabe fazer. Não, deixa que eu arrumo a mala, só eu sei arrumar a mala. Não, põe a criançada para trabalhar, gente.
Põe eles lá, ajuda, ensina eles a fazerem a mala deles. Aprenda a falar não. Aprenda a falar não. Às vezes você tem que falar não. Eu não vou fazer tal coisa. Não, esse horário é o horário que eu vou estar em casa, que eu vou jantar com a minha família. Não, eu não vou poder atender o telefone enquanto eu estou jantando. Não, o celular não vai estar em cima da mesa quando eu estiver com os meus amigos. E precisamos falar não. Segunda dica. Seja assertivo. E lá em casa o pessoal sabe que eu sou boa nisso. Tem que ser clara. Sim é sim, não é não. Seja assertivo. E outra coisa, gente. Seja seletivo com o seu sim. Eu tenho... para algumas pessoas que sabem, eu trabalho... Eu sou missionária e eu trabalho com uma organização que chama OM. E na OM, a gente treina muitos missionários que estão vindo pela primeira vez para missões, e a gente vai lá e treina eles, prepara para que eles vão para os campos treinados, pelo menos com uma base, já mais preparados para o que vem pela frente. E uma das coisas que nós ensinamos, e a gente faz questão de ensinar para eles, é limites, que nós temos que estabelecer limites na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Na área profissional, pessoal. Você, quando tem um limite, você está dando, você está estabelecendo uma margem para a tua vida. Tem gente que pensa, limite, você pensa que você está se prendendo. Mas, na verdade, é o contrário. O limite, ele te liberta. Porque quando você põe limite para as suas coisas, você está dando a possibilidade para o mais. Porque agora você põe o limite e fala, até aqui eu sei que eu vou. Então não tem chance para o outro. Limite é muito importante, gente. Tem uns estudiosos que eles falam que é o seguinte, a barreira mais significativa da vida não é falta de comprometimento. É o comprometimento em excesso. Quando você fala sim para muita coisa. Você não quer, né? Você não quer ficar mal com amigos, você não quer ficar mal com o colega do trabalho, você não quer ficar mal com o irmão da igreja. Então, você vai falando sim para tudo. Dá para você fazer isso? Dá. Opa, conta comigo. Dá para você fazer aquilo? Opa, dá, tranquilo, manda aí que eu faço. Dá para você ir lá na tiazinha comigo para a gente orar? Vamos. Que horas? Fala que eu vou. O excesso de comprometimento é o que é a barreira, é o que atrapalha. Quando você fala muito sim. Porque daí você mesmo está colocando dentro, trazendo para você uma urgência que não é necessária. Você coloca lá, estabelece as suas coisinhas, os seus critérios. Se você tem, esse dia eu vou fazer isso, aquele dia eu vou fazer aquilo outro. Você estabelece os seus critérios, sabe os seus limites. Você fala, olha, desculpa, mas não vai dar para eu ir. Mas se você não for, não se preocupa. Não se preocupa. O aprender a delegar é o também assumir para você mesmo que você não é o super-herói ou a super-herói. Se você não levar aquela pessoa para isso ou para aquilo, pode ter certeza que ela vai arrumar outra pessoa para fazer isso por ela. Você não é tão essencial. Né? Os melhores líderes não fazem o muito. Eles fazem o que importa mais. Legal isso, né? Vou grudar isso aqui lá na minha geladeira. Os melhores líderes não fazem o muito. Eles fazem o que importa mais.
Então, minha terceira dica para você: faça primeiro o que é mais importante. Não fica nesse papo de, se eu tivesse tempo, eu faria isso. Se eu tivesse tempo, sairia mais com meu marido ou com a minha esposa. Um dia, se Deus quiser, um dia, iremos passar o fim de semana naquele lugar legal. Se quiser, eu tivesse tempo para isso ou para aquilo. Não faz isso não, gente. Viu? Escolha o que é importante. Priorize. Se você está afim de fazer alguma coisa, se organiza. Quando a gente tem valores definidos na nossa vida e goals definidos na nossa vida, isso nos dá um norte. Agora, se você não tem goals e valores bem definidos na tua vida, você fica ao vento. E para onde que bate o vento, você vai. Então, aí, você vai para cá. Bate para lá, você vai para cá. E aí, quando você olha no final do dia, você não fez nada. Você correu atrás e não fez nada. E quando você tem valores bem definidos e claros na sua vida, e goals bem claros e definidos na tua vida, você não vai atrás da banda. Sabe aquela história de ir atrás da banda? Eu vou, todo mundo faz, eu vou fazer. Aí você vai. Porque aquela pessoa gosta, então eu também gosto. Aí você vai. Já falei aqui algumas vezes no encontro de mulheres que eu tive a oportunidade de estar com vocês. Aprenda qual é o tipo de ovo que você gosta. Aprenda como é que você gosta do teu ovo na hora que você toma o café da manhã. Como é que é aquela frase? Os entenderão. Como é que é? Os entendidos entenderão. Não é assim, uma coisa assim? É, uma coisa assim. Todos fazem assim, então eu também vou fazer. Não, se você tem goals e valores bem definidos na tua vida, não vai ser assim. Você vai entender, esse é o meu jeito, porque é assim que Deus me direcionou e faz. Eu vou te dar um exemplo da minha vida para vocês. Eu e o Júnior viemos para a Irlanda e nós éramos... para vocês verem como a gente fazia tudo junto, as pessoas nos conheciam e eles falavam assim, Ju e Lu, a dupla. Eles encontravam a gente, tinha gente que não sabia quem era o Ju, quem era a Lu. Quem era Lu, quem era o Ju, porque a gente fazia tudo junto. Então, passaram-se 1, 2 anos e a gente resolveu, vamos agora começar a nossa família. E nós já tínhamos decidido, porque nós já tínhamos os nossos valores e os nossos goals definidos, de que quando as crianças viessem, eu iria parar e eu iria me dedicar aos nossos filhos. Eu ficaria em casa. Foi fácil fazer isso? Não. Foi divertido? Não. Foi legal encontrar com pessoas no teu trabalho que não sabiam mais, né, porque daí passaram-se alguns anos, porque a decisão era que eu iria ficar em casa até que as crianças estivessem indo para a escola. Então, no horário de escola, daí eu poderia voltar ao ministério. E aí, esses poucos anos, as pessoas não sabiam mais quem eu era. Eu perdi a minha identidade. As pessoas falavam, olha a esposa do Júnior. Olha lá a esposa do Júnior. Eu perdi a minha identidade. Foi bom isso? Não, não foi. Mas por que eu não pirei? Por que eu não fiquei pior, ou depressão, ou sei lá? Primeiro porque eu estava com meus filhos maravilhosos, né? Mas porque a gente tinha decidido isso antes. Já estava certo, já estava definido. E a gente sabia que aquilo era uma coisa que Deus tinha colocado na vida da gente, que assim deveria ser. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Nós,
Deus colocou no nosso coração que nós tínhamos que tirar 1 ano de sabático para estudar. Como assim? 1 ano? O que vocês vão fazer? Não sei. Deus só falou que é para parar e estudar. Como é que vai fazer? Como é que vai pagar? E a faculdade? Não sei. Deus só falou que era para parar e estudar. Como é que vocês vão pagar? Como é que vocês vão mudar para a Inglaterra? Como é que vai... E as crianças? E a escola das crianças? Onde é que vocês vão morar? Como é que vai ser? Não sei. Deus só falou para parar e estudar. Bom, obedecemos o que Deus fez. Encontramos casa, encontramos lugar para as crianças estudarem, fizemos os nossos cursos, nos formamos, pagamos a nossa faculdade, não devemos nada para ninguém. Porque Deus falou que ia fazer e Ele fez. Mas, Lucy, como é que você consegue fazer isso? Não, eu não consigo sozinha. Não dá para fazer esse tipo de coisa sozinha. Tem que alinhar os nossos corações com as coisas do reino de Deus. Tem que alinhar os nossos corações com as coisas do reino de Deus. Porque se for da minha vontade fazer aquilo que eu quero, se eu não alinhar e não perguntar para Deus, é isso mesmo, Deus? Não vai dar certo, não vai sair coisa boa. Então, eu todo dia escolho Jesus primeiro. Em tudo que eu faço, eu preciso muito dele, de Jesus. Eu preciso do Deus Emanuel. Eu estou conversando, eu estava pensando nisso tudo que eu estou falando para vocês. E eu estava falando assim, e às vezes eu acho que eu sou até meia louca. Porque eu penso, não é que eu falo assim, peraí, abri uma caixinha. Jesus, vem. Peraí, que agora eu vou conversar com o senhor, vem aqui. Não, eu estou o tempo todo falando com ele. Porque eu convidei ele para fazer parte da minha vida e é no total, não é só na metade ou só numa parte. É preciso a gente estar alinhado com o reino de Deus. Jesus tem que fazer parte da nossa vida o tempo todo. Porque sozinha não dá, as escolhas não vão acontecer. Definam os seus valores e as suas prioridades. Marta escolheu o que é urgente. E ela estava inquieta, ela estava preocupada. Mas a Maria, ela escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Amém? Obrigada, pessoal.